Olá, meus queridos, vamos começar com a atividade dessa semana, né? A aula dessa semana, desse nosso PET 5, primeira semana. Vamos colocar em dia, vamos acompanhar, né? Essa semana, dessa vez nós não temos aquela semana de transição, né? De acolhimento. Então vamos começar. Essa semana nós vamos ver, continuando na questão de população, os fluxos migratórios contemporâneos, tá? Fluxos migratórios, a questão da movimentação de pessoas, né? De países, de um país para outro, certo? Então, só para recordar, né? Migração o daí que vem o migratório, né? É o deslocamento populacional pelo espaço geográfico de forma temporária ou permanente, que desde o início da humanidade tem contribuído para a sobrevivência do ser humano, né? Então, migração é o deslocamento das pessoas, da população, pelo espaço, indo de um lugar para outro, seja temporariamente para trabalhar ou permanentemente para viver, certo? É, o homem que migra o faz por alguma razão. Muitas vezes a sobrevivência de um grupo social depende do seu deslocamento pelo espaço, como por exemplo durante a pré-história, quando os primeiros humanos migravam em busca de alimento. Né? Nós éramos um povo, um animal, né? Um ser nômade. Né? O ser humano, ele vivia indo de um lugar para outro, procurando alimento, caça e plantas. Quando acabava naquela região, ele se mudava novamente, ficava indo de um lugar para outro, né? Nessa procura constante, certo? As principais causas de migração estão relacionadas a fatores econômicos, sociais, culturais e ambientais, tá? Hoje em dia. Quais são? Fatores econômicos. É a busca por trabalho, uma oportunidade de vida melhor, tudo mais, certo? Fatores sociais, uma melhor condição de vida, né? É, uma pessoa que vive em um país que está passando por guerra, por exemplo, ou que há perseguição política, né, como o caso na Coreia do Norte, certo? Então a pessoa foge para ter uma vida melhor, né, uma vida mais tranquila. Fatores culturais, busca da identificação cultural. A pessoa, por exemplo, um descendente, né, uma pessoa que filho de um japonês, de japonês, né, descendentes de japoneses que vieram, né, lá no começo do século 19, 20 para o Brasil, né, final do século XIX, começo do século XX, para o Brasil, e ele resolve ir para o Japão para seguir a sua vida lá, né, na terra dos seus ancestrais, certo? E fatores ambientais, né? No caso de um desastre natural, teve um terremoto, devastou tudo, ou uma erupção vulcânica, ou uma tsunami, alguma coisa, ou uma grande seca, como é o caso lá do Nordeste, que muitas pessoas saíram do Nordeste na década de 70 por causa da seca extrema, né? Para fugir desses desastres naturais. E aí nós vamos entrar na matéria dessa semana, que são os fluxos migratórios contemporâneos, ou seja, a movimentação de população, de populações nos tempos atuais, tá? Então, ó, segundo a ONU, 175 milhões de pessoas vivem fora do seu país de origem, certo? Então, a grande maioria das pessoas, né, uma grande parte das pessoas não está vivendo no seu próprio país, certo? Os fluxos populacionais são denominados de migrações internacionais entre países, tá? Migração internacional, que podem ocorrer por atração ou por repulsão, né? A primeira, quando as pessoas vivem em países nos quais não há boas condições de vida e trabalho e são atraídas rumo a países desenvolvidos, né? Então, uma pessoa aqui do Brasil que não está que está querendo ter uma vida melhor e se muda para os Estados Unidos, vai para os Estados Unidos legalmente ou ilegalmente para trabalhar, para tentar ter uma vida melhor lá, certo? E a segunda, onde o indivíduo deixa o país devido a problemas políticos, perseguições, guerras e outros. É o caso dos sírios, tá? Que estão fugindo por causa da guerra do Estado Islâmico e tudo mais que está acontecendo lá. Ou por causa dos venezuelanos que estão deixando por conta da crise política e econômica do país. Ou a Coreia, como eu falei, a Coreia do Norte. As pessoas fogem para fugir do regime socialista lá, né? Entre outros países que acontecem isso também, certo? A maioria das migrações internacionais ocorre pela busca de trabalho, como a gente viu, principalmente nos latino-americanos, africanos e asiáticos, em direção aos Estados Unidos, Europa e Japão. E eles acabam enviando
Eles vão para lá para trabalhar, ter uma vida melhor e também mandar dinheiro para os seus parentes no país de origem, né? Por exemplo, ó, é, eles movimentam cerca de 58 bilhões de dólares por ano, é muito dinheiro, tá? Outra modalidade é o fluxo de refugiados, que são aqueles que estão fugindo por algum problema, né? Nós estamos esmiuçando aqueles dois tipos, né? Os indivíduos que sofrem perseguições de ordem política, religiosa ou étnica, né? Ordem política, o cara não concorda com o governo, ele é contra o governo, ele fala algo contra o governo, então eles perseguem, ou ele foge ou ele morre, né? A gente já viu alguns casos desse. A gente está sempre vendo isso. Aconteceu agora, esse tempo atrás, no país lá da Europa Oriental. A, a mulher que estava concorrendo à presidência, ela teve que fugir. E, eu não sei se ela conseguiu. Uma eu sei que conseguiu, outra lá foi presa, porque elas ela concorreu na eleição contra o que era presidente, que é um ditador que está há mais de 20 anos no poder, e ele fraudou a eleição, ela foi falar contra e houve perseguição a ela, né? Ela teve que fugir. Religiosa, é o caso de muitos refugiados da Síria, que estão fugindo do Estado Islâmico, que ataca aqueles que são contra a sua fé, tá? Que é o extremismo islâmico, tá? Mas pode acontecer, por exemplo, como a gente já vê, é, extremistas cristãos perseguindo pessoas islâmicas, muçulmanos ou outras denominações nos Estados Unidos, aqui no Brasil, acontece, tá? E étnica, simplesmente por causa de ser de outra origem de povo, tá? É, pode acontecer também, tá? Isso é muito comum, por exemplo, na África, onde no período da colonização, os países da Europa juntaram no mesmo território grupos que eram inimigos, né? E quando os europeus saíram, esses países se viram livres, gerou guerra civil e muitos fugiram, porque se você é do grupo do povo A, o grupo do povo B tem mais poder, tem mais força militar. Se você não fugir, eles vão te matar só por causa de você ser de outro grupo, de outra origem, né? Na década de 60, 70, havia cerca de 2,5 milhões, hoje é 25 milhões de refugiados, né? Então, o fim do socialismo levou a isso, e a expansão do islamismo, certo? Aí esse mapinha aqui, pessoal, é para a gente ver de onde surgiram e para onde vão os principais fluxos migratórios. Então a gente vê, ó, a América Central, México, América Central e parte da América do Sul para Estados Unidos, olha lá, a setinha azul, e Europa, né? Principalmente Portugal. África, várias áreas da África para a Europa. Ah, Oriente Médio, Ásia, para parte da Ásia, aqui, Índia, então, para a Europa e para a Arábia Saudita, tá? E outros países aqui do Oriente Médio que são muito ricos, tá? E também aqui, esse mapa é um pouco mais antiguinho. A gente pode colocar aqui, ó, Síria para a Europa, Síria, Líbano, aqui, Irã para a Europa, tá? E países da Oceania e da Ásia para o Japão e para a Austrália, certo? A gente pode ver qual que é a principal característica. Pessoas indo de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o caso dos Estados Unidos, para países desenvolvidos, tá? Países como Estados Unidos e Canadá, países da Europa, da Europa Ocidental, né? E Japão e Austrália, certo? E países ricos aqui do Oriente Médio e África do Sul, que também está se desenvolvendo, tá? Hoje também a gente tem muito movimento de venezuelanos para o Brasil, tá? Por causa de toda a questão política lá no país, certo? Aqui até nós temos uma imagem, né, dos refugiados. Olha quantas pessoas num barco só, certo? Esses deram sorte que conseguiram ter ali a chegada do pessoal, dos resgate que vai levar eles de forma segura para a costa, tá? Mas muitos, às vezes até em embarcações muito mais precárias que essa, simplesmente morrem, porque dá uma tempestade. Como é que um barco desse vai sobreviver a uma tempestade? Um barquinho desse, ainda cheio de gente desse jeito? Não tem como, tá?
Fluxo tem cada vez, esse fluxo migratório, então, cada vez tem mais destaque e preocupado governos, porque tem uma quantidade muito grande de pessoas fugindo de conflitos e indo, tá? A Europa mesmo, os países estão não sabem o que fazer, porque alguns não estão se importando, mas muitos estão se preocupando, porque como vai receber essas pessoas, como que vai ajudar elas, de onde vai conseguir o dinheiro para alimentar elas, para dar trabalho e tal. E fora a perseguição, é, o preconceito, né, a xenofobia, o ódio a esses estrangeiros que existe, tá? Quando essas pessoas se deslocam dentro do próprio país, fugindo de conflitos, são os deslocados internos, tá? Que é bem menos comum. A pessoa que está ali, deu um conflito ali onde ela vive, ela vai para uma outra área do próprio país, tá? E muitas vezes a gente vê que os refugiados, eles começam como dentro dessa questão de deslocado interno, né, que é o que ele está falando aqui agora, ele vai de uma área para outra do país onde é mais seguro, mas quando ele vê que mesmo assim não está resolvendo, aí ele vai para outro país, certo? Então aqui, ó, 2016, 36 milhões de deslocados internos, tá? No mundo, e refugiados 17 milhões, certo? E o que mais abrigava refugiados é a Turquia, justamente que está ali do lado da Síria ali na África, então muitos vão por ali para então entrar na Europa, tá? Recebe o nome de campos de refugiados as áreas que reúnem pessoas deslocadas de origem de suas moradias originais devido a fatores políticos, sociais, naturais ou econômicos, tá? Então, campo de refugiados. Essas pessoas chegam num país. Para onde eles vão? Eles vão para uma área em que eles são colocados, que tem estruturas bem precárias, normalmente para serem temporárias, né? Então, barracas, né? Barraca mesmo, aquelas barracas de acampamento, ou então casas, assim, barracos feitos de madeira ou de algum material mais barato. Condição sanitária mínima, né? Não tem esgoto, não tem água corrente, às vezes nem energia elétrica, tá? Olha lá, as tendas ou abrigos são construídos com materiais disponíveis: pau, sacos, lama e pedras. Nos mais afortunados, agências de ajuda humanitária fornecem o básico: comida, água potável, assistência médica rudimentar. Mas dependendo da região, do clima e político e do acesso, a, ela pode demorar, né? Ainda mais se for numa área de guerra, é muito difícil da ajuda chegar. Algumas pessoas passam por ali longos anos pelo simples fato de perder todos os seus referenciais de vida. Não tem mais para onde voltar. Tudo que ela tinha foi destruído. Às vezes ela perdeu a família inteira. Ela não tem para onde ir. Então ela vive ali o resto da vida dela por muitos anos no, numa condição subhumana, né? Olha aqui um desses campos de refugiados, pode ver, ó, uma área de deserto, uma área bem inóspita, e as pessoas vivendo nessas barraquinhas aí, né? Imagina você viver numa areazinha dessa, sem banheiro, sem água corrente, sem energia, pode ver que não tem fiação, né? A pessoa está vivendo um pouco melhor do que se estivesse morando na rua, tá? Aqui já é um outro um pouco mais pode ver que tem uma cidade ao fundo, né? Ele ficou justamente na periferia, criou-se como se fosse uma favela, né? Olha lá, tudo feito com lonas, com pedaços de madeira, com bambus e uma grande quantidade de pessoas vivendo nessa área, certo? Esse também é o campo de refugiado. Aqui a gente já vê que nós temos construções, né? Construções básicas feitas, né? Mas olha para vocês verem, estrada de terra, pode ver que não tem poste, não tem fiação. Não sei, às vezes talvez tenha tratamento de água, mas a gente não sabe. Aqui, como é um mais bem organizado, talvez tenha. Se eu não me engano, esse aqui é o maior do mundo, tá? Fica na Turquia. E agora que eu lembrei. É o maior campo de refugiados do mundo, fica na Turquia, certo? Não vou falar o nome porque é muito difícil, eu não lembro. O Brasil, no caso do Brasil, nós não temos campo de refugiados. Os refugiados que chegam aqui não têm um campo, né, dessa forma. Eles podem ficar em abrigos, em abrigos de igrejas ou da prefeitura, né, aos albergues, mas normalmente eles é, não tem assim um lugar específico, certo? O país recebe principalmente venezuelanos, pessoas da Venezuela, do Haiti, que é uma ilha no Caribe, né? Sofreu muito com guerra civil e hoje em dia tem sofrido também muito com desastres naturais. Colômbia, por causa da questão de cartéis de droga, fugindo
de, dessas organizações criminosas, a Síria, por causa da questão da guerra e tudo mais, e países africanos, principalmente Angola, que a população fala português, e são países mais pobres que veem o Brasil como uma região de vida, de oportunidade de vida melhor. Às vezes a gente acha que o Brasil está muito ruim, mas se a gente for ver, o Brasil está muito melhor do que muito país aí, tá? E para eles, o nosso forma de vida, por mais básica que possa ser, mais difícil que seja, é muito melhor do que eles têm lá, certo? Hoje nós temos mais de 10 mil refugiados no Brasil e a sua integração é tranquila, né? Muito assim, é muito difícil. Acontece problemas, tem, mas não é sempre que tem, porque o Brasil já é um país normalmente bem receptivo, tá? As pessoas normalmente são bem vistas. Acontece. Teve casos lá, por exemplo, na divisa do Brasil com a Venezuela, nas cidades lá, por onde entram os venezuelanos, que as pessoas demandam uma ação mais enérgica da polícia, por causa de questão, eles acham que os venezuelanos vão tirar dinheiro deles, vão trazer mais violência e tudo mais, certo? Refugiados no Brasil, nós temos aqui, ó, números do ano de 2019, a Síria, né, com a maior quantidade, né, 1.249, seguido por Congo, Haiti e todos esses outros, certo? Só para a gente ter uma noção, principalmente a África, né, ó, Senegal, Angola, né, Guiné, Nigéria, Egito, mas nós também temos a América, né, Haiti, ó, Colômbia, Cuba, República Dominicana e alguns da Ásia, né, do Oriente Médio, Iraque, Afeganistão, Líbano, Palestina e Síria, certo? E aqui nós temos por região, tá? A porcentagem de refugiados por região, nós vemos que a maior parte nós temos a região norte 12, centro-oeste 21, nordeste é que tem menos, 0,4%, sudeste 29%, sul 37%, certo? 65% são africanos, tá? Hoje em dia está aumentando a quantidade de colombianos e palestinos, né? Principalmente a África, depois a América, Ásia, Europa e sem nacionalidade, não deu a sua nacionalidade, certo? Então, isso para essa semana, pessoal. Espero que tenha ficado bem entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Fico à disposição para vocês a hora que vocês precisarem, certo? Um abraço, fique com Deus.